A verdade, fora dessa área onde o método se instalou, pensem no discurso sobre o método do Descartes. Esse modelo é o das ciências naturais. Há verdade na arte, diz o Gadamer. Ou seja, o núcleo essencial da primeira parte dessa obra, Verdade e Método, é constituída de uma crítica da abstração da consciência estética. O próprio Gadamer também vai criticar a estética moderna, porque a estética não consegue entender, como Heidegger já o dizia, a estética não entende verdadeiramente a arte, a estética não tem uma ideia sobre a arte assaz alta. Trata-se para o Gadamer de chegar a uma compreensão mais profunda e mais adequada da experiência estética, artística. E no Gadamer vamos encontrar uma espécie de condenação do Kant que pode parecer às vezes excessiva, porque para Gadamer, Kant é aquele que foi na origem uma subjetivação da arte, com sua doutrina do gênio, até com a sua doutrina do gênio, ele foi demasiadamente no sentido de uma subjetivação da arte. Quando Gadamer quer encontrar na arte uma experiência, na verdade, ele quer considerar que a arte é um modo de saber. O saber não é somente o saber das ciências, mas existe também um saber que é próprio da arte. Ou seja, as estéticas não dão conta, desde o Kant, não estão à altura dessa ideia da arte que o Gadamer quer promover. É por isso que ele volta, ele também, sobre o estatuto da imagem. A imagem não é uma cópia. É sempre esse mesmo diálogo com Platão que a gente reencontra aqui. Não se pode definir a imagem como Platão a definiu, ou seja, simplesmente como uma cópia. A imagem não é nem um pouco um meio, porque em Platão a imagem, na medida em que ela é uma mera reprodução, ela é preciso abandoná-la para chegar à própria coisa. Todo mundo prefere a original à cópia. É óbvio, porque as cópias não são autênticas. Mas Gadamer nos explica que justamente a imagem, a verdadeira imagem, e seria preciso considerar aqui, pensar no ícone. Vamos ver que a imagem religiosa é muito importante. Vamos ver isso. A imagem não é nem um pouco que desvia o olhar do original, mas a imagem, ao contrário, é o que apresenta em si a realidade. Não devemos mais distinguir entre o original e a imagem, mas temos que ver na imagem a própria produção do original. É um pensamento bastante paradoxal, mas é muito interessante para entendermos a experiência artística. Porque o original não se, para Gadamer, o original, a ideia, se quiserem, no sentido platônico, se apresenta em imagem, só se apresenta em si mesmo na imagem. A imagem de algo, mas este algo não se apresenta em qualquer outro lugar a não ser a imagem. A imagem não é uma cópia de algo pré-existente. Encontramos uma ideia que estava também em Aristóteles e que permitiu a Aristóteles escrever uma poética. Que ele dizia que a imagem nos permite reconhecer as coisas, era um recurso de conhecimento das coisas, por encarnar o que não pode se apresentar de outra forma a não ser através da imagem. Existe aí um significado ontológico da imagem, que encontramos também, em especial, no ícone. E Gadamer explica que a imagem, em vez de nos entregar um ser inferior,
com relação ao original, a imagem nos dá sentimento de um suplemento de ser por nos colocar em presença da própria coisa. E Gadamer teve uma reflexão histórica muito interessante, porque nos explica que na origem, que está na origem da reabilitação da imagem no Ocidente. Os padres da igreja decidiram recusar a proibição judaica, que era a proibição da imagem. Não se podia representar o divino na imagem. Ao contrário, reabilitaram a imagem, os padres da igreja, e Gadamer explica, com muita razão, que eles se basearam na ideia neoplatônica da emanação. Porque nesta ideia que existe uma emanação, é a ideia que, de certa forma, o infinito pode acontecer no finito, na imagem, e que a imagem não deve ser condenada como inadequado, a condenação dos ídolos própria da tradição judaica, mas sim a imagem é suscetível de representar, é capaz de representar o infinito. E a imagem no Ocidente, daí a pintura, daí o surgimento, o desenvolvimento da pintura, a arte plástica, né? É a representação em imagem, e toda a pintura cristã que representa o divino. É a imagem que a imagem é reconhecida uma função propriamente ontológica, é aquilo que ocupa o lugar de aquilo que não pode se apresentar em pessoa. O infinito, por definição, não pode se apresentar à nossa frente, é infinito, ele ultrapassa, supera todos os limites. E a imagem é essa concentração extraordinária no finito, essa concentração do infinito no finito. Acho que é interessante ver aqui, para Gadamer, pode ser um objeto de reflexão para nós, o sentido da imagem religiosa é exemplar, por manifestar de forma incontestável que a imagem não é uma cópia, mas sim é ligada de forma ontológica ao ser que leva em imagem. Por isso que eu dei o exemplo do ícone, que tem essa função de vicariância, de representação, ela ocupa o espaço daquilo que não pode aparecer como tal o infinito divino. Encontramos em Gadamer uma ideia que me parece extremamente interessante, que ao contrário da estética contemporânea, que que vai em direção à ideia que tem um ponto de vista subjetivista, que dá muita importância ao artista, à personalidade do artista, de certa forma, seu caráter específico, particular, peculiar. Gadamer enfatiza muito mais a ideia que a arte está numa relação essencial com o fenômeno religioso ou de culto, cultual. Encontra aí uma fonte que foi uma fonte de arte muito importante desde os primórdios, porque os homens pré-históricos pintaram afrescos, não era para reproduzir coisas, mas sim para fazer aparecer aquilo de que não podiam falar nem mesmo conceber. A imagem para Gadamer é um processo ontológico, realmente, e não podemos entendê-la apenas com uma consciência estética. Gadamer foi levado a reabilitar, de certa forma, determinadas expressões artísticas, muitas vezes consideradas em posição marginal e inferior. Todas as formas de arte que remetem a circunstâncias relacionadas com circunstâncias tiradas extraídas do tempo, da época, do lugar. Porque a estética moderna,
dá um grande espaço às formas de arte, em especial a pintura, que se apresenta, de certa forma, à frente ao sujeito, que o sujeito pode abraçar pelo olhar, abarcar pelo olhar, e que se dirige à sua sensibilidade particular. Ora, Gadamer quer reabilitar outras formas de arte, em especial tudo aquilo que constitui a arte decorativa, porque é uma forma de arte que permite ao homem habitar o mundo e lhe permite integrar as obras de arte à totalidade do mundo no qual está vivendo. Era uma ideia muito importante em Heidegger. Heidegger que nos explica que hoje em dia as obras de arte estão separadas da vida cotidiana, que lhes demos um estatuto privilegiado, quando, ao passo que outrora faziam parte da vida cotidiana, cercavam o homem, tinham um sentido para o homem, faziam parte do seu modo de vida cotidiano. Todas essas ideias de Gadamer me parecem extremamente pertinentes para entender, para dar à arte, mais uma vez, toda a sua amplitude ontológica. Queria concluir mencionando uma última figura, o grande filósofo Merleau-Ponty, que escreveu um magnífico texto sobre a arte, o olho e o espírito, que foi publicado depois da morte dele, em 61, onde retoma ideias que estão em Husserl, Gadamer, Heidegger. É a ideia que a arte, e principalmente a pintura, a qual se interessou em especial, é a única atividade capaz de nos recolocar no solo do mundo sensível, esse mundo da vida que a ciência, enquanto pensamento do objeto em geral, nos levou a sair. Onde nos levou a sair. Esse texto começa com uma distinção novamente entre arte e ciência. A arte não nos permite habitar o mundo. A arte é aquilo que pode nos levar novamente, ao contrário, para aquele mundo sensível que é os avanços tecnológicos, o mundo muito sofisticado onde estamos igual nos afastou. Merleau-Ponty desenvolve a ideia muito forte, segundo a qual só a arte nos permite nos abrir a estranho das coisas, a estranheza das coisas. De repente, olhamos de novo as coisas, não se reduzem às nossas necessidades, aos nossos hábitos, se tornam inquietantes, preocupantes de certa forma. Isso explica o choque estético que temos muitas vezes diante de uma obra de arte, que é insólita, em primeiro lugar. Nos apresenta algo insólito, estranho, que nos obriga, de certa forma, a parar. É isso o choque estético, de certa forma. E a arte nos revela algo capital, fundamental, é que as coisas fogem do humano. O termo conceito vem do concapere, que significa tomar. E a filosofia, o sonho filosófico é o sonho de um controle, um domínio do real, que se expressou nas diversas ciências, e o que o homem ocidental moderno persegue hoje é o domínio do real. Ele quer dominar, controlar tudo. Estamos numa sociedade onde o ideal é o controle de todas as coisas. A arte é desconcertante com relação a isso. Nos desconcerta realmente, nos coloca frente à própria realidade. É o fato que esse sonho de uma possessão integral do real é o sonho do homem, mas é um sonho louco, porque as coisas fogem do nosso controle, do nosso domínio. As coisas são mais fortes que nós, de certa forma. É o que os gregos chamavam de destino, da força do destino. É o que encontramos na obra de arte. Merleau-Ponty expressa muito bem
essa ideia quando nos diz que aquilo que o artista experimenta é uma inversão dos papéis entre nós e as coisas. O filósofo é aquele que acredita que vai olhar para as coisas e que ao olhá-las vai dominá-las, explicar-las, submetê-las, subjugá-las de certa forma. É por isso que ele vai criar, é porque está sob o jugo das coisas. E Merleau-Ponty lembra essa palavra que é onde vários artistas dizem que experimentam que as coisas estão olhando para eles que estão olhando para as coisas, mas sim as coisas que estão olhando para eles. Vemos que o olhar artístico é aquele que faz emergir na coisa cotidiana justamente aquilo que foge do nosso domínio, aquilo que é insólito. E eu acho que entendemos muitas coisas ao mesmo tempo na pintura clássica figurativa, mas também na pintura abstrata e na arte, nas suas formas mais modernas, é esse caráter insólito, estranho, né, das coisas que aparecem, que surgem, que de certa forma se dirigem a nós. Acho que Merleau-Ponty expressou para mim, dessa forma, a verdade mais profunda sobre a arte, porque ele cita, por exemplo, um pintor, André Marchand, que explica que que ele pinta é para surgir, porque ele está submerso sobre as coisas, soterrado pelas coisas. Ele está, de certa forma, ele pinta para fugir do controle, do domínio que as coisas têm sobre ele. Está bombardeado pelas coisas. Ele experimenta uma certa impotência. E é essa impotência que vai levá-lo a criar, a produzir objetos estéticos, obras de arte que irão expressar a emoção que experimentou. Encontramos uma ideia já expressa por Heidegger, que dizia que essa inversão é a experiência da arte. Quando Heidegger tomava o exemplo não do quadro de Van Gogh, mas do templo grego. O que é um templo, uma obra arquitetônica? O que é? É aquilo que faz advir um mundo. Não existe um mundo antes da edificação do templo, mas um mundo no qual estamos vivendo aparece apenas através do templo. É ele que dá a forma, que dá o horizonte, de certa forma, é ele que configura o mundo no qual o ser humano vive. E ele escrevia, tudo aqui é invertido. É o templo, no seu porte, que pela primeira vez dá às coisas o rosto através do qual se tornarão visíveis no futuro e, por um tempo, assim permanecerão. A arte é aquilo que dá visibilidade às coisas, não é aquilo que reproduz as coisas, não é aquilo que dá, de certa forma, uma cópia das coisas, mas é aquilo que faz aparecer a verdade das coisas. Ou seja, que elas são as coisas que se dirigem, aquilo que se dirige a nós, aquilo ao que temos que responder na poesia, na arquitetura, na escultura. Não é de se estranhar que a ilustração privilegiada que Merleau-Ponty escolhe para explicar essa visão da arte é a pintura do Cézanne. Cézanne, que está também na origem da pintura abstrata, não devemos esquecer isso, é o primeiro pintor abstrato. Talvez
toda a arte seja abstrata, porque toda a arte vai em direção à revelação desse outro aspecto das coisas que não é aquele aspecto que encontramos na vida cotidiana. Cézanne dá desse olhar, que é o olhar das coisas sobre nós, um olhar não humano. A melhor ilustração que Merleau-Ponty encontra é na pintura de Cézanne, nas várias pinturas que ele fez do Morro de Santa Vitória, perto de Aix-en-Provence, onde ele morava, onde vemos realmente, como dizia Merleau-Ponty, onde vemos aparecer o mundo aparecer antes que o homem penetre no mundo. É esse mundo que vem antes do homem e que justamente se dirige a ele, que de certa forma é mais forte do que ele. E Merleau-Ponty vai ser levado a dizer que Cézanne peint é a deflagração do ser. Ele não pinta as coisas já constituídas, porque as coisas constituídas são constituídas pelo olhar humano. Nós é que colocamos a ordem nesse caos do mundo. Mas o que Cézanne tentou pintar é o nascimento do mundo, o mundo nascente, é a deflagração do ser. Como diz Merleau-Ponty, o que ele tentou pintar no vocabulário heideggeriano seria essa maravilha das maravilhas, que é o ente, existe um mundo. É aquilo que o artista procura nos entregar através da sua produção, nos restituir através da sua produção artística. É onde vemos que um parentesco pode unir o filósofo e o poeta e o pintor e o artista em geral. Porque o artista procura, tenta nos mostrar isso, e o filósofo procura nos levar, nos trazer de volta para essa dimensão. Ele quer nos desabituar, quer romper os nossos hábitos de pensamento para nos levar àquilo que é a verdade, o ser profundo das coisas. É por isso, Husserl, sem dúvida, tinha razão quando dizia que o poeta, o pintor, o artista em geral, está muito próximo do filósofo, porque ele faz a mesma época, a mesma colocação entre parênteses dos nossos hábitos de pensamento. Eles fazem o mesmo trabalho, e se fazem o mesmo trabalho, estão no mesmo status. Não se deve mais opor, como fazia na origem da tradição ocidental, a filosofia e a arte. Não se deve mais expulsar os poetas da cidade, mas Platão os coroava com lauros e os expulsava da cidade. Não tem que colocar uma coroa de lauros neles, mas ao contrário, e talvez seja o que nos permite hoje a época contemporânea, onde finalmente entendemos que o pensamento não se opõe à arte, mas que existe um pensamento na arte, e que esse pensamento na arte, o filósofo tem muita coisa que aprender dele. Agradeço muito pela atenção, espero não ter falado muito como filósofa e ter sido mais inteligível e compreensível do que qualquer filósofo.